Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Muito bem. Eu sou a Aline Buchmann, sou advogada e professora de Direito Penal e Legislação Penal Especial. E hoje nós estamos aqui para estudar a Lei de Preconceitos, Lei 7716 de 89, com as alterações produzidas em 2023. Vamos lá? Pessoal, tutela constitucional. Temos lá no preâmbulo da nossa Constituição Federal. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos, e aí a parte grifada, de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. No artigo 1º da Constituição Federal, nós temos a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, no inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. No artigo 3º, nós temos constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ainda, pessoal, no artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. E, por fim, na Constituição, temos no artigo 5º, incisos 61 e 62. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Pessoal, então vejam a quantidade de vezes que a Constituição Federal faz referência ao crime de racismo, a uma sociedade sem discriminação, livre de preconceitos e assim por diante. Além disso, o Brasil foi signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação. Esta convenção foi promulgada pelo Decreto 65810 de 69, ou seja, 2 anos antes da nossa lei de preconceitos. E aí o artigo 1º da lei traz o seu objeto. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Reparem, pessoal, que a Constituição Federal trata de uma forma mais ampla da questão da discriminação e do preconceito. Na nossa lei de preconceitos, a lei 7716 de 89, são 5 pilares: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Repetindo, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Ah, Aline, mas e a orientação sexual e a identidade de gênero? Muito bem lembrado. O STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26 e o mandado de injunção número 4733, e a partir desses julgados, a orientação sexual e a identidade de gênero passam a ser o 6º pilar da lei de preconceitos. Não esqueçam disso. E então eu deixo uma provocação. Isso não seria uma ofensa ao princípio da legalidade? A questão não é tão simples assim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um artigo de minha autoria sobre esse tema. Pessoal, e aí a gente se pergunta, tá, mas o que é raça? O que é cor? O que é etnia? O que é religião? O que é procedência nacional? Eu trouxe para vocês esses conceitos. Vejam só. Raça. Raça é o conjunto de indivíduos cujos caracteres somáticos
tais como a cor da pele, o tipo de cabelo, a conformação do crânio, o rosto, etc., são semelhantes e se transmitem por hereditariedade, embora variem de indivíduo para indivíduo. Cor, expressão cromática da pele de um indivíduo. Etnia, população ou grupo social que apresenta a relativa homogeneidade cultural e linguística, compartilhando história e origem comuns. Religião, crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo, e como tais devem ser adoradas e obedecidas. E procedência nacional é a origem nacional, incluindo a xenofobia ou regional. Pessoal, então, a lei de preconceitos, ela pune, ela protege a discriminação, o preconceito em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Então, assim, eu não vou deixar minha filha se casar com aquele sujeito, porque aquele sujeito, ele é nordestino, procedência nacional, discriminação. Ou eu não vou deixar entrar no meu estabelecimento comercial um determinado sujeito porque ele é branco. Preconceito, discriminação, pode sim caracterizar um crime previsto na lei de preconceitos. E não esqueçam que se o sujeito ele é ateu, ou seja, se ele não tem religião nenhuma, também é possível ser discriminado por conta disso, tá? Então eu não vou entrar naquele grupinho de pessoas ali, porque eles todos são ateus. Então, nesse sentido, você também pode discriminar uma pessoa por conta da sua religião ou por conta da ausência de religião. Nosso próximo tópico, bens jurídicos tutelados. Pessoal, quais são os bens jurídicos tutelados pela nossa lei de preconceitos? São dois. A dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque se trata de crimes contra a humanidade, né? E também não podemos deixar de lado a honra da pessoa física ofendida, ok? Sujeitos do crime. Como regra, são crimes comuns, ou seja, podem ser praticados por qualquer pessoa, não se exigindo nenhuma condição ou qualidade especial do sujeito ativo, tampouco do sujeito passivo. Então, nós não temos crimes próprios e nem crimes de mão própria. Nós temos crimes comuns que podem ser praticados por qualquer pessoa. Elementos subjetivos. Pessoal, como elemento subjetivo dos crimes previstos na lei de preconceitos, nós temos o dolo genérico, que é a consciência e a vontade de praticar a conduta criminosa, e o dolo específico, que é aquele especial fim de agir, o elemento subjetivo especial do tipo. Tá, e qual é esse elemento subjetivo especial do tipo? É o especial fim de discriminar. Então, o sujeito, além de ele agir com o dolo genérico, consciência e vontade, ele ainda age com o dolo específico, que é o especial fim de discriminar, ok? Não há previsão legal de nenhum crime culposo na lei de preconceitos. Todos eles são dolosos e todos eles possuem esse especial fim de agir, que é o especial fim de discriminar. Consumação e tentativa. Pessoal, aqui vocês devem lembrar da nossa classificação de direito penal entre crimes materiais, formais ou de mera conduta. Os crimes materiais são aqueles que, no tipo penal, prevêem um resultado que precisa se concretizar para que o crime se consume. É, por exemplo, o crime de homicídio, né? Matar alguém. Você precisa do resultado morte para que o crime se consume. Os crimes formais são aqueles que prevêem um resultado no tipo penal, mas que esse resultado não necessariamente precisa se configurar para que o crime se consume. Então, por exemplo, a extorsão mediante sequestro. Só o fato do sujeito sequestrar, tirar a liberdade, privar a liberdade da vítima, já é o suficiente para a consumação do crime, ainda que ele não venha a receber o dinheiro do resgate.
E, por fim, a nossa terceira classificação são os crimes de mera conduta, aqueles que não há nem previsão de resultado no tipo penal. Tranquilo? Os crimes de preconceito são crimes formais ou de mera conduta, ou seja, não há crime material na lei. Não precisa que o resultado que esteja previsto no tipo ocorra para que o crime se consume. Isso significa dizer que a pessoa pode não se sentir ofendida, que outra maneira pode ter sido empregada para que ela possa adentrar no estabelecimento comercial, por exemplo. Então, não há necessidade do resultado para que o crime se consuma. Tranquilo? Conflitos aparentes de normas. Então, nós temos dois tópicos para tratar aqui. Primeiro, a diferença entre os crimes de preconceito e os crimes com motivação preconceituosa. Pessoal, então aqui a gente precisa diferenciar os crimes previstos na lei de preconceito daqueles crimes cometidos com motivação preconceituosa. Então, é possível que um homicídio seja praticado com motivação preconceituosa. É possível, eu mato alguém porque esse sujeito é branco. Eu mato alguém porque esse sujeito é negro. Eu mato alguém porque esse sujeito é católico. E assim por diante. Então, é um homicídio praticado com motivação preconceituosa. Esta motivação preconceituosa, ela pode ingressar na qualificadora do motivo por. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que esse crime, ele não está previsto na lei de preconceitos. O crime de homicídio está previsto lá no artigo 121 do Código Penal. A motivação é preconceituosa, mas isso não faz com que o crime seja um crime de preconceito, ok? Então, qualquer crime, um crime de ameaça, um crime de extorsão, um crime de roubo, qualquer crime pode ser cometido com uma motivação preconceituosa. Eu vou assaltar aquele sujeito ali, porque aquele sujeito, ele vem lá do sul, então eu vou assaltar ele por conta disso. É um roubo com motivação preconceituosa, não é um crime da lei de preconceitos, ok? E o segundo tópico acerca desse conflito aparente de normas é a diferença do preconceito para a injúria preconceituosa. Pessoal, os crimes de preconceito tutelam a dignidade da pessoa humana. A injúria preconceituosa tutela a honra da pessoa física. Até 11 de janeiro de 2023, o crime de injúria preconceituosa era um crime previsto no Código Penal com ação penal pública condicionada à representação. A partir de 11 de janeiro de 2023, a injúria preconceituosa passa a ser um crime previsto na Lei de Preconceitos. Na Lei de Preconceitos, nós só temos crimes de ação penal pública incondicionada, de modo que a injúria preconceituosa deixa de ser um crime de ação penal pública condicionada à representação e passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Mesmo antes do advento desta lei, já se entendia, tanto no STF quanto no STJ, que a injúria preconceituosa era sim uma espécie de racismo, então por isso também imprescritível. Todavia, agora não é mais necessário essa fundamentação de que seria uma espécie de racismo. Por quê? Porque a injúria preconceituosa já está devidamente prevista na Lei de Preconceitos. O artigo 2º da lei foi vetado, a injúria preconceituosa foi inserida no artigo 2º-A. Vamos ler a sua redação. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E parágrafo único, a pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, mediante concurso de 2 ou mais pessoas,
nós temos o aumento da pena de metade. Trata-se de uma majorante, uma causa especial de aumento de pena. Agora eu pergunto para vocês sentiram falta de alguma coisa nesse artigo 2º-A? Vamos colocar a redação dele na tela novamente. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão do quê? Raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pessoal, cadê a religião? Pessoal, a religião ficou lá no Código Penal. Como é que é, Aline? Vejam o artigo 2º da lei que alterou a lei de preconceitos. O parágrafo 3º do artigo 140 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 140, parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, pessoal, esta lei que alterou a lei de preconceitos, ela não revogou a injúria preconceituosa do Código Penal. Ela apenas trouxe a injúria preconceituosa com relação à raça, cor, etnia e procedência nacional para a lei de preconceitos, deixando a religião, bem como a pessoa idosa ou com deficiência, para o Código Penal. De modo que aquela injúria preconceituosa prevista no Código Penal continua sendo de ação penal pública condicionada à representação. E não se trata de uma espécie de racismo, porque o que se tratava de uma espécie de racismo, a legislação já trouxe para a lei de preconceitos. Tranquilo? Pessoal, nosso próximo tópico são os crimes contra a administração pública, a discriminação na administração pública. Nós temos o artigo 3º e o artigo 13, que tratam da discriminação na administração pública. Vamos ver? Artigo 3º. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Pessoal, quem é que pode impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos? Ou seja, aqui nós temos uma exceção. Nós não temos um crime comum, como a maioria, como a regra, como vimos antes de iniciar os crimes em espécie. Nós temos um crime próprio. Por quê? Porque o sujeito que praticar esse crime, ele tem que ter essa autonomia, ele tem que ter essa atribuição, impedir ou obstar o acesso. Como, por exemplo, o sujeito já passou num concurso público, mas ele ainda não tomou posse. Não tomou posse e o seu superior nega o seu acesso, impede o seu acesso. Então, aí temos um exemplo do artigo 3º. E o artigo 13. Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Reclusão de 2 a 4 anos. Aqui, pessoal, Marinha, Exército e Aeronáutica, não abrangendo os militares estaduais, corpos de bombeiros militares e militares estaduais. Discriminação na iniciativa privada. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor, ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica, 1. Deixa de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. 2. Impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. E 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Aqui nós também temos um crime próprio. Por quê? Quem é que pode
negar ou obstar o emprego numa empresa privada. É o diretor do RH ou é o sócio diretor da empresa. Então, tem que ser uma pessoa específica que tenha essa atribuição. E aqui não é só negar ou obstar o acesso ao emprego, né? Também, se você fornecer equipamentos de segurança para determinadas pessoas e não para outras, em razão da discriminação, também entra nesse artigo. Bem como diferenciação de salários e o inciso 2º, impedir a ascensão funcional. Então, esse sujeito aqui, ele pode subir de cargo, ele pode receber uma promoção. Já esse outro, por conta da discriminação, preconceito, não poderá. Crime do artigo 4º. E o parágrafo 2º traz lá: ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências. A pergunta que fica aqui, pessoal, é que a Constituição determina que os crimes de preconceito serão punidos com pena de reclusão. E esse parágrafo 2º, nós temos o quê? Nós temos multa e prestação de serviços à comunidade. Seria inconstitucional? Fica a provocação para vocês. Os tribunais superiores ainda não se manifestaram sobre esse parágrafo em específico. Pessoal, nosso próximo tópico trata da discriminação nos estabelecimentos comerciais. E aí, nós temos o artigo 5º, que é um crime subsidiário em relação aos crimes dos artigos 7, 8, 9 e 10. Vejam lá o artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Pessoal, nós vamos ver no artigo 7, 8, 9 e 10 estabelecimentos comerciais específicos. Então, cabeleireiro, sorveteria, hotéis, barbearia e assim por diante. O artigo 5º, desculpem, ele fica como um crime subsidiário, por quê? Porque ele trata de estabelecimentos comerciais no geral. Então, ou seja, qualquer crime que for praticado em um estabelecimento comercial que não se encaixe nos artigos 7, 8, 9 e 10, ele cai para o artigo 5º, por isso é um crime subsidiário. O artigo 7º diz o seguinte: impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer outro estabelecimento similar. Pena, reclusão de 3 a 5 anos. Pessoal, a gente verifica bastante nesta lei que o legislador ele faz uso da interpretação analógica, ou seja, ele dá exemplos e ele encerra a frase com uma fórmula genérica. Então, exemplos: hotel, pensão, estalagem, encerra de forma genérica, ou qualquer estabelecimento similar. Por quê? Porque não é possível que ele preveja todos os estabelecimentos nesse mesmo sentido. Então, por isso, ele encerra de forma genérica. Interpretação analógica é possível? Sim, é possível em direito penal. Até em prejuízo do réu? Sim, até em prejuízo do réu. O que não é possível é a analogia em prejuízo do réu, mas a analogia não se confunde com interpretação analógica. Tranquilo? Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Aqui também o legislador utiliza da fórmula genérica da interpretação analógica. E os sujeitos? Os sujeitos podem ser qualquer pessoa, gerente, atendente, qualquer funcionário, qualquer pessoa, inclusive cliente. E o artigo 9º, pessoal, e o artigo 10º, eles só mudam
o estabelecimento comercial. Vejam lá, artigo 9º, impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 10, impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem, ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Pena reclusão de 1 a 3 anos. O artigo 6º, que nós pulamos de propósito, porque ele trata da discriminação na educação, diz lá: recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Pessoal, duas observações importantes sobre esse artigo 6º. Primeiro, reparem que fala em estabelecimento de ensino público ou privado, ok? E reparem também que trata de qualquer grau. Então, pode ser educação infantil, pode ser ensino médio, pode ser faculdade e assim por diante. Público ou privado, em qualquer grau. E a segunda observação é que no parágrafo único, o crime, se ele for praticado contra menor de 18 anos, está escrito que a pena é agravada de 1/3. Prestem atenção que esse termo agravada, ele não é um termo tecnicamente correto. Aqui, o ideal seria a pena será majorada em 1/3, porque nós temos uma majorante ou causa especial de aumento de pena. Não temos uma agravante. Tranquilo? Nosso próximo tópico diz respeito a 3 crimes. Crimes de discriminação nas convivências social e familiar. Então, artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Reparem aqui que a lei trata de discriminação nas entradas dos edifícios públicos ou residenciais. Ou seja, não trata dos edifícios comerciais. De modo que se a gente incluir o edifício comercial, a gente está fazendo analogia em malam partem proibida no direito penal. Então, assim, impedir o acesso às entradas sociais. É claro que justifica se o sujeito for um entregador, então estiver transportando alguma coisa, se o sujeito estiver vindo da piscina, então ele está molhado, com trajes de banho, aí você tem uma justificativa para que ele possa utilizar as entradas de serviço. Caso contrário, nós temos crime da lei de preconceitos. O artigo 12, impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcas, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Reparem aqui que o legislador novamente utilizou a interpretação analógica e reparem também que os transportes privados não estão abrangidos. Então, se eu proibir o sujeito de entrar no meu avião particular, no meu jatinho particular, por ele ser judeu, por exemplo, eu não cometo esse crime da lei de preconceitos. A conduta é horrorosa, mas não se trata de crime da lei de preconceitos, por quê? Porque o transporte é privado. E o crime do artigo 14, impedir ou obstar por qualquer meio ou forma o casamento ou convivência familiar e social. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Então, pessoal, por exemplo, o pai impede o namoro da filha porque o sujeito que a filha está namorando é negro, ou porque o sujeito que a filha está namorando é nordestino, e assim por diante. Aí eu pergunto para vocês, e na minha casa, eu posso proibir? Mesma coisa do transporte privado. A conduta é horrorosa, mas não se trata da lei de crime previsto na lei de preconceitos, porque o artigo 14, como vimos, diz
o casamento ou convivência familiar e social. Pessoal, no artigo 20, nós temos uma descrição típica, genérica, que serve mesmo para englobar tudo aquilo que não for englobado, não for inserido em outros dispositivos legais desta lei. Então, artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. É aqui, nesse artigo, que a gente vê bem a diferença com o crime de injúria preconceituosa. Então, se eu falo, por exemplo, eu não vou assistir essa partida de futebol, porque nessa partida de futebol estão jogando muitos negros. Então, é uma conduta típica prevista na lei de preconceitos, artigo 20. Tá? Agora, se eu falo, eu não vou assistir essa partida de futebol porque o jogador fulano de tal, ele é um macaco, aí o que eu estou fazendo? Eu estou injuriando a pessoa do jogador do fulano de tal. Então, aí você tem a injúria preconceituosa. A diferença, gente, é que no crime de preconceito, você tem um todo, né? Uma raça como um todo. E na injúria preconceituosa, você mira uma pessoa física ou algumas pessoas físicas determinadas. Pessoal, os próximos parágrafos agora, parágrafo 2º, parágrafo 2º-A, 2º-B e parágrafo 3º, eles foram inseridos pela Lei 14.532 de 2023. Vamos lá. O parágrafo 2º diz: se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aqui nós temos uma qualificadora. Verifiquem que a pena mínima e a pena máxima são aumentadas no parágrafo 2º. Segundo A, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, do sujeito lá no estádio de futebol, eu posso ser condenada a não poder entrar em estádios de futebol pelo prazo de 3 anos, além de ser uma qualificadora também. Parágrafo 2º-B. Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput desse artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. E parágrafo 3º, no caso do parágrafo 2º deste artigo, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. 1. O recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. 2. A cessação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. E 3. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Para fechar, pessoal, efeitos penais condenatórios. Nós temos efeitos que são automáticos e efeitos que são não automáticos. No artigo 16, constitui efeito da condenação a perda do cargo ou função pública para o servidor público e a suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a 3 meses. E o artigo 18 diz que os efeitos de que tratam os artigos 16 e 17 desta lei não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, pessoal, vejam só, o artigo 17, ele foi vetado.
de modo que não existe mais na lei. Então, o único efeito não automático que nós temos é o artigo 16, a perda do cargo da função pública ou a suspensão do funcionamento se for estabelecimento particular. Quando se trata de efeito não automático, significa o quê? Que o juiz precisa declarar esse efeito na sentença e motivar, fundamentar, certo? Se o efeito é automático, não há essa necessidade. Então, não automático, o juiz deve declarar o efeito na sentença e fundamentar a sua decisão. E no parágrafo 4º, nós temos um efeito automático. Na hipótese do parágrafo 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. Então, destruição do material apreendido, o efeito é automático. O juiz não precisa declarar esse efeito na sentença, tampouco fundamentar esse efeito. Tranquilo? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre a Lei de Preconceitos, aula devidamente atualizada com a Lei de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço desde logo a paciência e o carinho de todos e aguardo vocês na próxima aula. Nosso último crime, pessoal, é a divulgação do nazismo, previsto no parágrafo 1º do artigo 20. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, eu pergunto a vocês, posso tatuar uma cruz suástica no meu braço? Depende. Qual que é o objetivo disso? Satisfação pessoal minha? Ok. Agora, se for para divulgar o nazismo, aí crime do artigo 20, parágrafo 1º. Os artigos 20A, B, C e D também foram inseridos pela Lei de 11 de janeiro de 2023. O artigo 20A, os crimes previstos nesta lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, quando ocorrerem em contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Aqui nós temos, então, pessoal, uma causa especial de aumento de pena, uma majorante, ok? O artigo 20B, os crimes previstos nos artigos 2º-A e 20 desta lei, ou seja, a injúria preconceituosa e o preconceito em genérico, terão as penas aumentadas de 1/3 até metade, outra majorante, quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Então, entendeu-se aqui que a conduta do funcionário público que pratica uma injúria preconceituosa ou um crime de preconceito genérico é uma conduta mais gravosa, de modo que merece uma causa especial de aumento de pena. O artigo 20C, na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários
que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. E o artigo 20D, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada de advogado ou defensor público.